Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Eu queria, nessa manhã, estar junto com você para compartilhar da palavra de Deus. Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para você. Eu tenho certeza que nessa manhã, Deus vai falar com você, Deus vai falar contigo. Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Eu sou o pastor Fortunato da Igreja Batista do Alto Marins. Eu queria, nesse momento, convidar você para fechar os teus olhos, para estarmos falando com Deus, porque Deus ele vai liberar uma palavra de fé para você nessa manhã. Deus ele quer te capacitar nesse momento de batalha com o qual nós estamos vivendo em toda a nossa nação. Feche os teus olhos aí, vamos falar com Deus. Pai eterno, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero colocar essa pessoa em tuas mãos, eu quero colocar essa família diante do Senhor. Deus, onde quer que esse vídeo chegue, que o Senhor, Pai querido, vem estar abençoando cada vida, cada família, cada pessoa, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor vem estar abençoando esse lar, Pai. Eu entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu querido. Nesse tempo de batalha, nesse tempo no qual nós estamos vivendo, eu queria trazer uma palavra para você que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, no versículo 14 em diante. Fala de um jovem lunático que estava possuído e tomado por demônios, o qual os discípulos de Jesus não puderam expulsar esse demônio desse jovem. Eu queria fazer a leitura desse texto para a gente compartilhar um pouco dessa palavra nessa manhã. Amém? Mateus capítulo 17, versículo 14 em diante diz assim: E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Trazei-o aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, preste atenção nisso aqui, em verdade vos digo, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E o texto continua: Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se ele na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do homem será entregue na mão dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Mas eu queria focar nesses os versículos 20, 21 desse texto. Os discípulos, eu não sei se eles ficaram envergonhados, eu não sei o que passou na cabeça deles naquele momento, porque eles se indagaram entre eles: por que nós não conseguimos expulsar o demônio da vida desse menino? E Jesus primeiro vai trabalhar a questão da fé no coração deles. Jesus vai trabalhar a questão da fé. Jesus vai dizer para eles: em verdade vos digo, se tiver de fé com um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Essa fé aqui é uma fé sobrenatural. É uma fé apoiada totalmente na dependência de Deus. Os discípulos estavam passando por um processo de amadurecimento. Eles ainda não sabiam tudo, eles estavam passando por um processo de aprendizado. E Jesus, nesse treinamento, nesse momento no qual eles estavam vivendo ali, sendo discipulados, Jesus ele vai dizer uma outra verdade, um outro princípio. E esse outro princípio é muito importante para mim entender e para você entender. Logo no verso 21, Jesus ele vai dizer o seguinte: Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, não bastava somente orar para ir embora.
era necessário a autoridade de Deus. Nesses dias Deus ele quer levantar uma igreja cheia da autoridade. Nesses dias Deus quer levantar um povo cheio da autoridade. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, querido. Um tempo onde nós buscamos várias respostas. O inimigo ele tem se apropriado muito sutilmente, né, entrado dentro das casas, muito sutilmente, e tem causado muitos transtornos. É necessário que nós possamos ter discernimento naquele momento. Os discípulos também não tiveram discernimento pelo acontecido com aquele menino. Aquele menino, a Bíblia diz que aquele menino, ele tinha uma doença, só que essa doença não era natural. Essa doença, essa enfermidade causada por demônios. Então, eles não tiveram discernimento. Por isso que Jesus lhe vai dizer: certas castas de demônio não se expulsam, senão pela oração e pelo jejum. Jesus ele fala de um tempo de preparação. Jesus fala de um tempo de se abster de algumas coisas para ser totalmente cheio da presença de Deus. O jejum nada mais é do que se abster para receber mais de Deus. O jejum não vai te fazer mais espiritual. O jejum vai te fazer menos carnal, porque o jejum ele mata a carne. O que vai fazer você mais espiritual é a oração e a palavra. Então Jesus ele queria dizer o seguinte: vocês precisam ser menos carnais com o jejum. A carne precisa estar mortificada. E vocês precisam ser mais espirituais através da oração. Eu acrescento, querido, ao teu coração nesses dias, jejum, a oração e o Evangelho, a palavra de Deus. Eles estavam, sobre o jejum, eles precisavam estar sobre esse aspecto do jejum, se abster, matar a carne, da oração, se tornarem mais espiritual, porque a palavra estava junto com eles, a palavra do próprio Cristo, o verbo que se fez carne estava no meio deles. Então a palavra, eles já estavam ali se alimentando dessa palavra, mas era necessário essas três coisas. É necessário essas três coisas para mim e para você. Se nós queremos ter uma vida de autoridade, se nós queremos ter uma vida de autoridade diante de Deus, nós precisamos matar a nossa carne através do jejum. Nós precisamos alimentar o nosso espírito através da palavra e através da oração. Porque tem certas castas de demônio que só vão sair se tivermos realmente diante do Senhor, em jejum, em oração e debaixo da palavra de Deus. Porque a fé que há em você, essa fé, ela vai se estabelecer de uma forma poderosa. Você vai ativar a fé que há dentro de você. Aí você pode dizer: pastor, mas eu tenho uma pequena fé. Não se trata de ter uma grande fé. Jesus ele falou: se você tiver fé, uma pequena fé, você pode dizer para esse monte: passa daqui para acolá, e esse monte irá passar. Não se trata de ter uma grande fé. Se trata de ter uma fé voltada na palavra de Deus. Se trata de ter uma fé que traz a realidade aquilo que não existe. Esse tipo de fé sobrenatural a gente só vai conseguir se realmente nós estivermos conectados com Deus, matando a nossa carne diariamente, se alimentando da palavra de Deus e falando com o Pai através da oração constante. Então, querido, para acrescentar ainda mais ao teu coração essa palavra, eu queria ler o texto de Efésios no capítulo 6. Essa é a nossa devocional desse dia, Estamos nesse domingo, no devocional de Efésios capítulo 6. Eu queria ler alguns versículos aqui, versículo 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus. Acompanhe comigo. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder,
revestido de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades. Presta atenção nisso aqui. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, ela está além do natural. Você só vai compreender essa luta, essa batalha, realmente se você estiver dentro daquilo que eu falei lá em Mateus capítulo 17, debaixo de jejum, oração, palavra. Deus vai começar a te dar discernimento de algumas coisas que têm acontecido nesses dias. Deus lhe quer abrir a visão espiritual, a sua visão espiritual. Deus lhe quer abrir a visão espiritual da igreja. Deus lhe quer dar autoridade para a igreja, para que a igreja ela venha combater contra as astutas ciladas do inimigo. A nossa luta não é contra um ser visível. A nossa luta é contra um ser invisível que tem tramado a todo momento contra a sua vida, contra as nossas vidas. O inimigo ele tenta de todas as formas ceifar, destruir, porque o papel dele é esse. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Cristo, nosso Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então repare aqui que existem alguns inimigos a serem enfrentados. A nossa luta não vai ser contra pessoas, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra um sistema maligno que está sendo implantado em todas as nações. Um sistema onde o inimigo quer ter domínio sobre a sua mente, quer ter o domínio sobre o teu coração. Onde o inimigo ele quer escravizar pessoas. Esse é o sistema que Satanás ele tem tentado implantar nesses últimos dias. A Bíblia vai dizer que contra principados, contra as potestades, essa é a nossa luta contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos tomar a armadura. Tome toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Talvez nós estamos passando o dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Essas são as armaduras. Eu queria destacar algumas coisas acerca dessas armaduras que nós estamos falando aqui. O primeiro é o cinto da verdade, o cinturão da verdade. A verdade nos liberta. A palavra do Senhor diz que a verdade nos libertará. A verdade liberta, o cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia para você crer na verdade. Você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Busque na palavra de Deus as verdades, porque a palavra de Deus vai te trazer a verdade. Às vezes a gente crê em tanta coisa que não é a verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. A verdade nos libertará. Essa é a verdade, como diz João 8,32. Nós precisamos ser libertos a cada dia através dessa verdade. E essa verdade está na palavra de Deus. Nós precisamos usar esse cinto. Esse é o cinto da verdade, juntamente com a couraça da justiça. A couraça da justiça, Jesus é a nossa justiça. A couraça protege, me protege e protege o seu coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende de seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, Ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Como usar essa couraça, pastor? Se arrependa dos seus pecados,
e creia que Jesus lhe salvou. Procure fazer o que é certo. Se arrependa. Busque arrependimento, peça perdão a Deus. Porque através da misericórdia e a graça do Senhor, essa justiça de Jesus, essa justiça de Deus, vai lhe proteger contra toda e qualquer acusação do inimigo. Vai proteger o teu coração. Porque do coração procede as saídas da vida e nesses dias o nosso coração precisa estar bem protegido. Outra arma são as sandálias, os sapatos do Evangelho da Paz. Precisamos deixar que Deus nos guie no seu caminho. Os sapatos protegem os pés. O Evangelho da Paz protege o caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Como usar isso? Nós precisamos evitar a maldade e a violência. Precisamos procurar promover a paz em todas as situações. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o Evangelho é as boas novas de Cristo. E nós precisamos carregar essas boas novas. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que proclama as boas novas, aquele que semeia as boas novas do Senhor, que leva a preciosa semente, ainda que com lágrimas, chorando, mas voltarão com alegria colhendo os seus molhos. Nós precisamos entender que essas boas novas precisam chegar até as pessoas, mas antes de chegar até as pessoas precisa nortear a nossa vida. Nós precisamos andar proclamando o Evangelho. Isso se chama ide e fazei discípulos, ide e proclamai o Evangelho. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos sido agente das boas novas? Ou será que nós temos propagado o terror, propagado o medo diante de todas as situações que temos vivido nesses últimos dias? Leve as boas novas, leve uma palavra de esperança. Amém? Calce o Evangelho da Paz, o sapato do Evangelho da Paz e saia semeando esperança na vida das pessoas. Deus te chamou para isso. Agora nós vamos falar do escudo da fé. A fé, ela vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações do diabo. Como usar? Na hora da dúvida e da tentação, escolha crer em Jesus. Procure tirar suas dúvidas para fortalecer a fé. Através desse escudo da fé é que você vai conseguir, sabe, querido, se defender contra todos os ataques de Satanás. São as setas do inimigo que elas são lançadas constantemente. Através do escudo da fé, você vai passar a se defender, porque a partir do momento que a sua fé estiver totalmente direcionada na palavra, nada vai poder te abalar. Nada que vem de fora vai poder abalar o que está construído dentro de você. E o que está sendo construído dentro de você é uma fé inabalável. Nesses dias o Senhor lhe quer que você use o escudo da fé para que o inimigo ele não venha se sobrepor sobre a sua vida. A outra coisa é o capacete da salvação. Você entendeu que Jesus salva, o capacete protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Como usar, pastor? Passe mais tempo a pensar nas coisas de Deus. Rejeite os pensamentos que levam ao pecado. Passe mais tempo. Passe mais tempo com Deus. Você precisa rejeitar os erros e crer na sua salvação. Creia na sua salvação. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensar, já dizia Paulo em Filipenses. Começa a trazer coisas boas na sua mente. Começa a trazer coisas que vão edificar a sua mente. E a partir daí, peça ao Senhor para guardar os teus pensamentos. Porque a mente, eu tenho falado isso, é um campo de batalha, onde o inimigo ele quer vencer ali. Porque a partir do momento que o diabo ele consegue vencer no campo de batalha, que é a mente, ele consegue te paralisar e te neutralizar diante da sua salvação. Você passa a ter dúvida acerca da sua salvação. Você passa a ter dúvida acerca do seu próprio Salvador.
Então, a partir do momento que você está conectado constantemente à palavra de Deus, com as coisas boas, com as coisas que vêm ao seu pensamento, coisas que vão te edificar, a partir daí o Senhor vai começar a bloquear algumas áreas da sua mente, para que o inimigo ele não venha lançar setas contra a sua cabeça, contra a sua mente. O Senhor ele quer guardar a sua mente, você precisa permitir isso. Depende muito mais de você do que do próprio Deus. Agora nós vamos para a arma de ataque, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada se refere, ela fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá a vida à palavra de Deus e lhe dá poder para derrotar o inimigo. A palavra de Deus, a Bíblia, fechada, ela é só mais um livro. Mas a partir do momento que você abre a Bíblia e passa ali algum tempo com o Senhor, aí sim ela é a palavra de Deus. Ela é uma arma eficaz contra todas as investidas de Satanás, porque você também não vai ficar só na defensiva. A espada é a arma de ataque que nós temos para combater o inimigo. Foi através dessa arma que Jesus ele venceu a tentação no deserto. Mateus capítulo 4, onde Jesus ele foi tentado no deserto, e o diabo ele quis usar a própria palavra para tentar Jesus, mas Jesus ele tinha a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, e através dessa palavra ele venceu o diabo na tentação do deserto. Querido, o diabo é ousado. Às vezes ele vai usar a própria palavra para tentar combater com você, para tentar vencer você. Mas a partir do momento que você tem a palavra, tem o discernimento, a partir do momento que você está ligado na palavra de Deus, ligado na videira, você vai ter sim a autoridade através da palavra para contra-atacar o inimigo. O inimigo ele vai querer usar de todas as formas a palavra para tentar te iludir. Mas a partir do momento que você tem o discernimento, a partir do momento que o Senhor te dá esse discernimento, você vai conseguir vencer através da palavra de Deus. Essa palavra vai destruir o inimigo. O Espírito Santo dá vida a essa palavra. Nós precisamos usar ela para combater as mentiras e as tentações, declarando as verdades da Bíblia. Confie na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim Jesus ele venceu a primeira tentação, que o diabo ele tocou nas áreas mais fragilizadas de Jesus, porque naquele momento, na tentação, a primeira tentação era necessidade. O diabo nesses dias ele vai querer tocar nas suas necessidades. Então confie na palavra, combata ele, a palavra de Deus, para fazer você vencer. Ele vai usar o Salmo 91 para querer, sabe, querido, para querer dizer para Jesus que ele poderia tentar a Deus, e Jesus vai dizer: não tem como tentar a Deus. Se jogue daqui para baixo. Satanás levou Jesus para um lugar alto e disse: jogue daqui para baixo, porque aos anjos, o Senhor dará aos anjos ao teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. Querido, não tentarás o Senhor teu Deus, não tente ao Senhor. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus e não tente ao Senhor. A outra tentação é o poder. Satanás vai dizer o seguinte: se me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo, todos os reinos serão seus. E Jesus vai dizer: somente a Deus adorarás, e somente ao Senhor a Ele servirás. Satanás ele vai vir com várias bandejas. Satanás ele vai querer usar a própria palavra para tentar tirar você do foco. Então nessa manhã eu queria trazer para você essa palavra. Eu queria compartilhar, porque nesses dias nós precisamos estar cheios da autoridade de Deus. Nós precisamos estar debaixo dessa palavra, tomados pela armadura do Espírito, para que você possa resistir do dia mal, para que você possa resistir às ciladas do inimigo. Eu queria compartilhar essa rápida palavra com você nessa manhã com Deus, para dizer para você que está me ouvindo aí, para você que está na sua casa: o Senhor, Ele quer usar você. O Senhor, Ele quer usar você.
dobre os seus joelhos, ore, busque ao Senhor. Amém? O Senhor ele vai te dar a autoridade, o discernimento para você vencer as astutas ciladas do nosso adversário. Amém? Deus te abençoe, querido. Um ótimo dia, um ótimo domingo. Hoje às 19 horas estaremos fazendo uma live. Amém? Nosso culto às 19 horas. Acompanhe conosco nas nossas redes sociais, através do Facebook e através do YouTube também. Amém? Deus te abençoe. Queria orar pela sua vida. Pai bendito, Pai amado, coloca a vida deste homem, a vida dessa mulher diante do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre essa casa, estejam sobre essa vida. Esteja guardando e livrando de todo o mal. Eu entrego em tuas mãos, para que o Senhor venha estar abençoando essa família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Você é um soldado, você é um guerreiro de Deus. Deus te chamou para batalhar nesse tempo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.